Queridos alunos, tudo bem? Chegamos agora num ponto do Brasil colônia que é extremamente importante e eu diria aqui que a possibilidade de cair algum elemento, algum fato histórico aqui apresentado numa prova aí chega a um patamar de 95% de chance, tá? Eu vou falar basicamente dos principais características da economia colonial, tudo bem? E, lógico, vamos falar um pouquinho desse pontapé inicial, lembrando que, a princípio, o Brasil pré-colonial se caracteriza pela ausência de um interesse maior da coroa portuguesa para iniciar a colonização do Brasil, e vimos os motivos, os interesses mercantilistas estavam voltados para o Oriente no negócio das especiarias. Entretanto, ao passar 30 anos, 3 décadas, é um tempo considerável. Portugal vai sentir um pouquinho o peso da concorrência, até porque outras nações começam também a concorrer com essa expansão marítima. Então, você vai ter na economia portuguesa uma queda relativa da sua renda com as especiarias. Por outro lado, existe também a necessidade de iniciar a colonização do Brasil, até porque os franceses, nós já vimos pela ação dos contrabandos, já estava muito interessada no território brasileiro. Então, existe a necessidade de colonizar, ou seja, ocupar para não perder o território e encontrar também uma atividade, ou seja, você vai colonizar a partir de uma grande atividade até para suprir as perdas que Portugal vai sentir com a especiaria. Portugal não vai conseguir manter aquele grandioso império por muito tempo, tudo bem? E a solução foi a economia açucareira, que vai ser o tema dessa aula. A colonização iniciada por Martim Afonso de Souza e também a economia açucareira mostrando seus principais traços. Então preste muita atenção nessa aula, tudo bem, meus amigos? E vamos que vamos, tá bem? Vamos lá, você já sabe do bordão, né? Vamos para os slides, que é aqui que nós nos resolvemos. Eu estou virando professor slide, reparou isso? Normalmente eu faço minhas aulas super expositivas, mas eu estou gostando desse momento aí, tá bom? Então é esse contexto que eu disse a vocês. Por que Portugal inicia a colonização? Então nós temos que entender um contexto, ou seja, está acontecendo diversas situações que explicam essa nova atitude portuguesa em relação ao nosso território. Olha aí, ó. Contudo, quando outros países ingressaram na expansão marítima, os portugueses não conseguem manter o gigantesco império. Foi então que o Brasil entrou nos planos coloniais portugueses. Era o início da colonização pautada, pela economia açucareira. Lembrando que o Brasil vai ser colonizado por diversas atividades econômicas, que eu falo isso lá no Brasil, na primeira aula sobre o Brasil para vocês, tá bem? Então, as perdas territoriais do Oriente provocaram uma forte retração no comércio lusitano de especiarias. Foi então que o interesse pelo Brasil aumentou significativamente. Isto porque o território reunia condições favoráveis, eu vou falar disso, e Portugal também tem experiências com açúcar nas Ilhas Atlânticas, ou seja, Portugal sabe muito bem produzir o açúcar, tá bom? Soma-se a isso, aí, olha aí as duas situações. Então, qual é o contexto? Perda, nesse negócio das especiarias, eles continuam, é lógico, mas já não é tão rentável quanto lá no seu início, quando eles descobrem o caminho marítimo para as Índias. E um segundo momento, olha aí, ó, o território estava ameaçado pela presença francesa no nosso litoral, através de fundação de várias feitorias que os franceses. Então, como é que vai iniciar a colonização do Brasil? Vai se iniciar a partir da expedição de Martim Afonso de Souza, um grande nobre, que está a serviço do rei, o Dom João III. Ele é conhecido como o colonizador. Então, ele vai organizar uma expedição ao Brasil, mandando uma esquadra muito bem armada, aparelhada, reunia 400 colonos, já está trazendo para cá colonos, também alguns jesuítas, Padre Anchieta, Manuel da Nóbrega, eu vou falar sobre isso também. Então, comandada por Martim Afonso de Souza, tinha uma tríplice missão, olha aí, ó. Combater os traficantes franceses, proteger o território, então tem essa coisa de policiar, combater o contrabando,
penetrar nas terras na direção do Rio da Prata para procurar metais preciosos e ainda estabelecer núcleos de povoamento no litoral. Portanto, ele vai ser, inclusive, um capitão donatário futuramente, que vão se criar as capitanias hereditárias, vou fazer mais uma aula só sobre isso. Portanto, qual é o objetivo do cara? Iniciar o povoamento do grande desertão, as terras brasileiras. Para isto, traziam ferramentas, sementes, muda de plantas. Anota também, se vocês quiserem resumir, você tem aí experiências agronômicas, né, de agronomia. Por quê? Porque já que aqui tudo nasce, então vamos trazer semente, vamos trazer a cana-de-açúcar. Lembrando que a cana-de-açúcar não é originária do Brasil, é originária das Índias. Eles trazem para cá, enfim. E toma cuidado com essas questões na prova, porque às vezes colocam que o pau-brasil era daqui, mas a cana-de-açúcar foi trazida pelos portugueses, tudo bem? Assim como café, enfim. Então você tem essa experiência de agronomia, você tem a missão de encontrar metais preciosos, você tem a missão de povoar e também de combater o contrabando, né? Proteger essa terra. E aí essa gravura aí, a gente está falando da ilha de São Vicente, a primeira vila do Brasil, né? 1932, a Vila de São Vicente, muito bacana. Aí está aí quem vai lá para Santos, nessas regiões, deve ter visto isso aí, se eu não estiver enganado, é a praia do Gonzaguinha. Se eu não estiver enganado, acho que esse nome é de uma praia, você vai ver esse marco aí, muito bacana, porque em 1932, 1933, você comemora em São Vicente, né, os seus 400 anos de cidade, e aí os governos colocaram esse tipo, tá vendo lá o brasão português, um marco, né, um monumento histórico, né, que visa aí registrar a importância desses 400 anos do que a gente chama da primeira vila fundada no Brasil, tá bom? Então, é muito bacana, quando vocês forem para Santos, São Vicente, já dão uma olhada. Eu falo Santos porque Santos fica bem, o Porto de Santos fica bem ali coladinho. O Santos foi fundado por Brás Cubas. Depois eu faço aí uma aula sobre de Santos para vocês, tá bom? Então, lembrando que a missão, a expedição colonizadora de Martim Afonso Souza vai marcar o início da colonização. Olha aí os objetivos aí, nem precisa ficar falando, né? Explorar o litoral, defender o território das invasões estrangeiras, procurar metais preciosos, fundar povoados, verificar a possibilidade de cultivo da cana. Então, eles estão fazendo experiências na agronomia para ver se essa terra aceita e vai encontrar, principalmente no Nordeste, o solo massapê, muito importante para a economia açucareira. Brasil tem as condições para isso favoráveis. O solo massapê, clima tropical favorável, né, que é quente e úmido. Então, em 1532, Martim Afonso Souza fundou São Vicente e vai desenvolver o primeiro cultivo de açúcar, tá bom? Então, aí, mais uma vez, o objetivo é iniciar essa colonização portuguesa. Portugal agora está vindo para cima do território, ele quer agora consolidar as suas conquistas, a sua descoberta, tá bom? Bem ali no litoral paulista, São Paulo sempre grande história, né? E vai fundar também ali a primeira unidade fabril, né? Que é um engenho, tá bom? Então, passando essa questão da expedição de Martim Afonso de Souza, não só os objetivos, mas também todo o contexto, né, que vai fazer Portugal ter o maior interesse pelas terras do Brasil, nós já falamos sobre isso. Vamos iniciar aqui com uma grande atividade econômica, que Portugal já conhece isso aí. Olha aí, ó, a atividade econômica aqui desenvolvida estaria logicamente relacionada aos interesses da metrópole, né, e da própria economia europeia, que tornava o Brasil uma área de complementariedade, ou seja, o Brasil complementa a economia de Portugal, ou seja, deixa eu tentar explicar para vocês essa questão de complemento. Vamos lá, vamos supor, você tem um trabalho, mas aquele trabalho não te dá uma renda que você precisava. Você vai começar a fazer uns bicos em algum lugar, para quê? Para trazer dinheiro e somar a sua renda. Então, a ideia de complementar é justamente essa, ok? Você vai produzir lá no Brasil tudo aquilo que eu não posso fazer em Portugal, e daí eu vou complementar a economia portuguesa. Então, lembrando que o Brasil, como colônia, tem função de enriquecer a metrópole. De que maneira? Complementando a economia, ok? Ou seja, o Brasil está agregado à economia e aos interesses econômicos dos portugueses, beleza? E aí, como Portugal não tem o clima igual ao do Brasil, vou produzir aquilo
que eu não posso produzir lá, beleza? E outra, Brasil tem disponibilidade de terras, coisa que lá na Europa não tinha. Então, vocês, o que eles vão fazer? Eles vão montar um complexo açucareiro, né, e que vai surgir por vários fatores. Por quê? Porque a economia açucareira, por causa da lucratividade que o açúcar tem, né? Então, o Brasil é aceito lá no mercado internacional, ele tem consumidor para isso, tá? Você tem aí também a participação do crédito dos holandeses. Os holandeses vão participar, nota, de que maneira os holandeses participam da economia açucareira? Com empréstimos, montar um engenho não é barato, vai exigir um recurso muito grande, né? Você comprar escravos, comprar maquinário, enfim, não é um investimento qualquer, é um investimento extremamente complexo, tá bom? Então, mas lógico que esse investimento ele é justificado pela alta lucratividade do açúcar, né? O Brasil vai se tornar o principal produtor de açúcar, enfim. E quem vai se dar muito bem com isso são os portugueses, mas os holandeses participam desse negócio, refinando o açúcar, emprestando a grana e também realizando o transporte, tá bem? Olha, os holandeses promoviam o refino e a comercialização do produto. O Portugal vai produzir o açúcar e não vai, de forma alguma, mostrar esse conhecimento que tinham, tá bom? Então, até porque a produção do açúcar, Portugal já conhecia muito, tá bom? E isso vai facilitar também o povoamento. Muitas pessoas estão vindo para cá porque você tem uma atividade que será realizada nessa colônia, mas eu conheço, isso me interessa fazer, eu vou ganhar dinheiro, eu vou para lá sim, beleza? Por isso que o açúcar foi também um agente facilitador de povoamento para você convencer as pessoas de virem para cá, ok? Ó, pode ir que você vai ganhar dinheiro e tem grana para você com os empréstimos holandeses, tudo bem? Beber minha água aqui, tá bom, galera? Então, o Brasil colônia é o período de 1500 a 1822, mas 1500 a 1530 é o Brasil pré-colonial. A gente fez uma aula, beleza? No século XVII você vai ter o auge e também o início do declínio, porque nós vamos falar um pouco das invasões holandesas. Não será nessa aula, eu vou fazer uma aula específica das invasões holandesas, porque eu vou falar de União Ibérica para vocês, tá bom? Então, vai ser lá no Nordeste, o grande apogeu, né? Porque lá reúne o clima favorável e o solo massapeu, o solo favorável, disponibilidade de terras também, não pode esquecer. O solo e o clima favoráveis. Portugal já tinha experiência nas ilhas Atlânticas de Cabo Verde, Madeira, Açores. Então, os portugueses sabem muito bem produzir esse açúcar. Você tem a garantia de um mercado consumidor, o que vai garantir o lucro, tá bom? E um produto que é de alto valor na Europa, tá bem? E lembrando, mais uma vez, da participação do capital holandês. Os holandeses são autorizados a participar do negócio, não da produção, ok? Anota isso, para não cair na pegadinha de prova. A Holanda financia, ela transporta, ela vai refinar, ela inclusive vai distribuir na Europa, porque ela conhece todas as bases comerciais, tá bom? Entretanto, os portugueses não vão permitir que eles aprendam a fazer o açúcar, e esse é de conhecimento português. E na invasão holandesa, aí sim os holandeses vão aprender a fazer o açúcar, e na briga vão produzir nas Antilhas, que vai começar o declínio da economia açucareira no Brasil. Mas vamos aguardar que eu vou fazer uma aula só sobre invasão holandesa para vocês, tá? Aqui é uma fotografia normal, tá? Atual, desculpa, do que é uma monocultura, né? A cultura tanto serve para expressar as questões artísticas de um povo, né? Os costumes, mas a palavra cultura, ela também tem o sentido econômico, cultura do algodão, cultura da cana-de-açúcar, cultura da soja, cultura do milho. Então, vai se referir também a cultivar, de produzir, ok? Então, aqui é a cultura da cana-de-açúcar, isso aqui é uma monocultura, um só produto, grava isso, tá? Quando eu for falar de monocultura, eu já estou mostrando para vocês o que é uma monocultura. Lembrando que essa área aqui, toda ela é desmatada. Então, as monoculturas, elas anotam isso aí, por favor. Elas também teriam uma característica de alterar a paisagem, porque promove o desmatamento. Então, você tem a questão climática aí também, por trás das monoculturas. Até porque você, ao alterar a paisagem, você também altera o comportamento da fauna, da flora local,
Tudo bem? Então, isso tem impactos climáticos. Não se esqueça aí, professor de geografia, vai conversar. Aqui é uma fotografia dentro dessa monocultura, e açúcar, 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 tá vendo? Cana de açúcar, cana de açúcar, cana de açúcar, cana de açúcar, um produto só. Tabaco, 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 café, 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 algodão, 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 um produto só, tá bem? Show de bola? E quando a gente fala de açúcar, é lógico que nós temos que falar também, né, sobre o açúcar e os engenhos, que é a unidade fabril. Então, a base da economia colonial era o engenho de açúcar, né? O senhor de engenho era um fazendeiro proprietário da unidade de produção. Lembrando aqui, por favor, vou até voltar aqui para vocês. Vou fazer de tudo para esse vídeo não ficar muito longo, mesmo que eu tenha que fazer um vídeo 2. Lembrando aqui para vocês que nós temos aqui um complexo industrial açúcar aqui, tudo bem? Anoto isso que eu vou dizer a vocês, tá? Essa economia é agromanufatureira. Por que agro? Né? Agro porque você cultiva a cana-de-açúcar, ou seja, você traz esse produto de fora, você planta e cultiva, tá? Quando surge a cana-de-açúcar, você vai pegar a cana e vai transformá-la num produto. Tá? Nesse processo que você pega uma matéria-prima e a transforma num produto, eu estou falando de manufatura, já é uma industrialização, ok? Lógico, não são as máquinas do século XVIII, mas o engenho, a unidade fabril é marcada pela agromanufatura, não se esqueça disso. É uma produção industrial. Por quê? Eu pego a cana que eu cultivei ali mesmo, portanto, essa área de cultivo faz parte dessa unidade fabril. Eu cultivo a cana e a transformo num produto chamado açúcar. Então, existe uma transformação da matéria-prima para o produto, ok? Então, daí a ideia de agromanufatura, a ideia de... por isso que a gente chama que o engenho é uma unidade fabril, porque ela transforma a matéria-prima cana-de-açúcar num produto chamado açúcar. Você não planta açúcar, você pega a cana-de-açúcar e a transforma no açúcar, ok? Isso exige técnica, conhecimento e, mais do que tudo, a intervenção humana fazendo essa transformação do que vem da natureza, ok? Então, quando nós falamos desse engenho, você pensa num complexo chamado unidade de produção, tá bom? Não esquece disso. Então, o senhor de engenho era o fazendeiro proprietário da unidade de produção de açúcar. Além do açúcar, destacou-se também a produção de tabaco e algodão. Okay? As plantações ocorriam no sistema plantation, ou seja, eram grandes fazendas produtoras de um único produto, utilizando mão de obra escrava, visando o comércio exterior. O pacto colonial imposto por Portugal estabelecia que o Brasil só podia fazer comércio com a metrópole. Não se esquece disso aí, tá bom? E aqui é aquele esqueminha famoso do pacto colonial. O que seria o pacto colonial? São as regras que a metrópole coloca sobre a colônia. A colônia não tem liberdade alguma. Isto pertence à coroa portuguesa. Portanto, a metrópole vai exercer todo o domínio político e econômico sobre a colônia. Esta colônia que vai funcionar como economia complementar da metrópole, tá bom? E aqui é aquele esquemão que você já deve ter visto em vários lugares. Então, a colônia ela vai fornecer matéria-prima e produtos tropicais e metais preciosos para a metrópole, tá bom? E essa metrópole vai obrigar a colônia, ela própria vai vender, né, os produtos manufaturados e também os escravos para a colônia, ok? E essa relação é colônia-metrópole. Por exemplo, quando a gente fala de Brasil, você jamais pode falar que os portugueses permitiu que francês negociasse com o Brasil, que a Inglaterra negociava com o Brasil, porque Portugal vai exercer o total controle político e econômico e também cultural sobre a colônia, tudo bem? Isso é chamado de pacto colonial, são as regras, ok? E aqui eu já deixei esse slide, depois você copia, tá bom? Ó, o chamado pacto colonial foi como ficou conhecida a relação de comércio entre a metrópole e suas colônias no período das colonizações europeias, tá bom? De uma forma geral, dentro do chamado antigo sistema colonial, onde as Américas eram colônias sendo dominadas e exploradas pelas metrópoles europeias. Espanha, Portugal, o Brasil foi dominada pelo Portugal. Assim, o Novo Mundo, como era chamada América, né, passou a ser fonte de abastecimento de sua economia.
Para entender o pacto colonial, é preciso entender a lógica do mercantilismo, que foi a maneira com que a coroa portuguesa conseguiu maiores ganhos, atraindo para si maior quantidade possível de metais preciosos, alcançando esse objetivo através de medidas protecionistas, como a proibição de entrada de bens manufaturados estrangeiros, estimulando a exportação de manufaturas para alcançar uma balança comercial favorável e assim ter lucro. Então, lembrando que nas colônias é que essas metrópoles vão conseguir, de fato, aplicar os princípios mercantilistas, uma vez que essa colônia é submissa politicamente e economicamente ao controle da metrópole. Então, a metrópole vai exercer, de fato, todos os princípios mercantilismo, protecionismo, balança comercial favorável, mas espera aí, a balança comercial em relação colônia-metrópole é desfavorável para a colônia, sempre, porque a colônia vai comprar da metrópole, tudo bem? Sempre. Mais um esqueminha aí de regras do pacto colonial, né? Colônias, matérias-primas, gêneros tropicais, né? Brasil, né? Seria o Brasil vai mandar as matérias-primas, gêneros tropicais para lá, beleza? E garante também o lucro para a metrópole, produtos com alto valor comercial, que é o caso do açúcar, né? E a metrópole vai enviar escravos e produtos manufaturados para aqui o Brasil. Então, lá no outro slide eu falei um pouquinho de pacto colonial geral, e aqui entre Portugal e Brasil, lembrando que o Brasil seria a economia complementar dos portugueses, ok? Os portugueses vendem os escravos e produtos manufaturados para o Brasil. Lembrando, vai proibir que o Brasil faça qualquer produto que concorra a Portugal, ok? O Brasil só vai poder produzir aquilo que Portugal não faz. E aí Portugal vai e controla as coisas que se produzem no Brasil, ok? Mas raramente vai deixar o Brasil fazer alguma coisa. Por exemplo, o Brasil era proibido de fazer qualquer manufatura. O açúcar vai fazer, porque Portugal não teria condições de fazer isso aí, ok? Não tem disponibilidade de terra, não teria o clima favorável, não tem o solo massapê. Então os portugueses produzem o açúcar no Brasil. Aí pode, porque é um produto tropical. Tudo bem? Não se esqueçam disso. Então, por que o açúcar? Porque é um produto lucrativo na Europa, porque você tem no litoral, é outra coisa que é legal, essa produção é toda feita no litoral, tá? Principalmente Bahia e Pernambuco, que irão se destacar na produção do açúcar. A produção em latifúndio, ou seja, grande extensão de terra, ok? O Brasil tem disponibilidade de terra para isso. Lembrando que o açúcar, a cana-de-açúcar, exige disponibilidade de terra, coisa que Portugal não tem. Monocultura, expliquei para vocês o que é, a produção de uma coisa só. E vai utilizar a mão de obra escrava, né? Tanto o indígena como o negro, mas o indígena depois vai sair disso, eu vou explicar por quê. E você tem a existência do solo massapê, tá bom? E vai gerar uma sociedade rígida, que é uma característica fundamental do açúcar. Bom, galerinha, aqui é apenas uma introdução da economia açucareira, parte 1. Eu já vou para a parte 2, tudo bem? Vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas assista o 2 que eu vou encerrar o assunto. Um abraço.